Olá, galerinha, como é que vocês estão? Na aula passada, vimos um pouco da questão ligada à chegada do homem ao continente americano, ainda voltado para a questão da pré-história, e agora nós vamos conhecer um pouco da história das grandes civilizações orientais, né? Eu coloquei aqui um questionamento. Civilização, o que é que significa? É muito comum a gente encontrar pessoas que confundem civilização com intelecto. Né? É muito comum a gente dizer assim, fulano não é civilizado porque fulano não sabe ler, porque fulano não estuda, porque fulano não fala vários idiomas. Na verdade, a palavra civilização significa a possibilidade, a capacidade que o ser humano tem ou deve ter de associar-se, de se socializar a partir da presença do Estado. Isso mesmo. Estado é a palavra-chave para a gente entender o que é que significa civilização. Você lembra aí o que significa Estado? O que é o Estado? É uma instituição social, é uma instituição que regula a nossa vivência. Nós temos obediência ao Estado, nós devemos obediência ao Estado. Por mais que a gente não concorde com os governantes, com as leis, mas nós somos envoltos numa sociedade. As nossas ações interferem diretamente na ação do outro, né? Muitas vezes aquilo que eu faço, que eu considero correto, pode ferir o direito de liberdade do outro, o direito de expressão do outro, né? Pode violar a capacidade do outro de se expressar. Então, quando a gente vive em sociedade, e ao vivermos em sociedade, na verdade, né, nós nos submetemos à autoridade do Estado. Como foi que o indivíduo passou a se submeter à autoridade do Estado? Vocês viram nas primeiras aulas de vocês, nos primeiros estudos, que o homem, durante muito tempo, era ele por ele mesmo. Ele não constituiu família, ele não obedecia a nenhuma autoridade política, ele não tinha poder centralizado, né? Lá no Paleolítico, o homem ele vivia por ele mesmo, era cada um por si. E o que foi que aconteceu para que o homem pudesse abrir mão dessa liberdade, abrir mão dessa vivência individual e passar a pensar no coletivo, a pensar no outro? O descobrimento da agricultura, a descoberta da agricultura foi um ponto importante para a gente entender exatamente a criação do Estado. Por quê, professora? Porque a partir do momento que o homem se sedentarizou, porque agora passou a produzir seu próprio alimento, olha que coisa linda, o homem passa a dominar a natureza ao seu favor. Né? Ele passa a produzir seu próprio alimento, então por isso ele vai viver mais, porque ele vai estar evitando se deslocar, ele vai estar evitando entrar em contato com perigos reais, como feras selvagens, climas desfavoráveis. Né? Tudo isso eram fatores que reduziam a capacidade de vida do homem. Então, se eu agora produzo o meu próprio alimento, eu vou, na verdade, me fixar mais em um determinado lugar. Se eu me deslocar, se eu porventura continuar me deslocando, são deslocamentos bem menores, bem menos visíveis. Então, a descoberta da agricultura foi uma revolução. É o que nós chamamos de revolução neolítica, não é isso? Então, quando o homem descobre a agricultura e se sedentariza, ele também passa a entender que aquela capacidade excedente, ou seja, aqueles alimentos produzidos em excesso, pode ajudá-lo cada vez mais a dominar a natureza. Como assim? O excedente vai ser responsável pela invenção de algo bem importante chamado de comércio. Eu vou comercializar aquilo que me sobra. Eu vou tentar encontrar aquilo que me falta a partir daquilo que me sobra. É aí que o comércio vai começar a existir. E para organizar esse comércio, eu vou desenvolver uma série de coisas. Quer seja a moeda, né? Um comércio a partir de trocas comerciais importantes, apurar a minha linguagem. Olha que bacana. Onde é que o Estado entra aí, professora? O Estado entra como algo que regula tudo isso. Porque, imagine, eu sempre digo aos meus alunos isso. O homem ele não é obrigado a fazer uma descoberta agora, pelo menos naquela época ele não era. Hoje nós somos, né? Mas naquela época, se eu, por exemplo, vamos imaginar o Paleolítico, quando o homem passa a dominar o fogo. Não existia o WhatsApp para alguém mandar um WhatsApp e dizer assim, acabei de descobrir o fogo. Né? Não existiam grupos para se compartilhar essas informações. Então, as pessoas não tinham esse poder de comunicação que nós temos hoje. Se uma região começou a dominar o fogo, não necessariamente a outra região também começou. Do mesmo jeito foi com a agricultura. Não é porque um povo, uma região passou a dominar a agricultura que todos passaram a dominar a agricultura ao mesmo tempo. Lembrem-se que as comunicações elas evoluíram, né, de acordo com o seu tempo.
Então, o que é que vai acontecer? Existiam ainda grupos nômades que não conheciam a agricultura, que não tinham essa ideia de que o meu grupo descobriu a agricultura, então todo mundo tem que respeitar o meu grupo, não pode invadir o meu território. Não existia isso. Para se defender, para garantir uma ideia de segurança, o Estado surgiu. Até hoje, né? Por quê? Porque é o Estado que vai criar posturas, que vai criar códigos de lei, que garante a minha segurança. Eu, enquanto pessoa que tenho uma determinada propriedade, que ali tem agricultura, naquela propriedade tem a minha produção agrícola. Fulano que não conhece a agricultura não pode simplesmente chegar e invadir aquilo. Professor, eu estou percebendo que está surgindo aí a ideia de propriedade privada. Exatamente. O Estado surgiu para garantir o direito à propriedade privada do indivíduo, né? Só que, num primeiro momento, tudo vai ser do Estado. O Estado pega tudo para ele para poder conseguir organizar a vida social, né? O que nós chamamos de modo de produção asiático. Toda a produção é do Estado e cabe ao Estado dividir com os demais para que ninguém fique sem. Mas não é por isso que não vai existir o que nós chamamos de desigualdade social. Nós vamos ver que não era bem assim. O que eu quero que vocês entendam é que a ideia de civilização, a partir de agora, dos nossos estudos, vai ser tratado como a presença do Estado na vida do indivíduo, beleza? E para que esse Estado estava lá? Para fazer o indivíduo obedecer às leis, para fazer o indivíduo conviver harmonicamente, pagar pelos seus erros, né? Para garantir que ninguém vai invadir o que é de ninguém. Até hoje existe, é para isso que o Estado serve? É. Olha como o passado nos ajuda a entender o presente. Beleza, pessoal? A primeira grande civilização, ou seja, as primeiras cidades, os primeiros núcleos, né? Os primeiros ordenamentos onde o Estado esteve presente, foi numa região que nós chamamos de Mesopotâmia. Atualmente, preste atenção aí na imagem, né? Atualmente, gente, a Mesopotâmia está situada, né? A localização geográfica da Mesopotâmia é, na verdade, onde hoje é o território do Iraque. Aquela região bem conflituosa, né? Que vocês sabem, já ouviram, já leram muita coisa sobre a região do Iraque. Vocês sabem que é bem marcada por conflitos, né? Então, onde hoje é o Iraque, era o território da Mesopotâmia. Mesopotâmia não é um país, é um território enorme, formado por diversos outros territórios, certo? Grande importância aí para a Mesopotâmia foi, na verdade, a existência de 2 rios. A própria palavra Mesopotâmia significa terra entre rios. Minha gente, a água era um elemento fundamental para a existência da civilização, do povo. Por quê? Porque o povo vai descobrir a agricultura. Para a agricultura é necessário água. Por isso que a gente também vai chamar essas grandes civilizações que a gente vai estudar de civilizações agrícolas de regadio. Por que regadio? Porque depende de grandes mananciais de água. No caso da Mesopotâmia, nós vamos ter 2 grandes rios perenes, ou seja, rios que não secam nunca, né? Rio Tigre e Rio Eufrates. Então, o sucesso da Mesopotâmia se deve também, em parte, a esses 2 grandes rios. Esses 2 grandes mananciais. Repito, era necessário a presença de água para que as civilizações desenvolvessem o trabalho agrícola. Sem água não há agricultura, então naquele momento não haveria vida em sociedade. Certo, pessoal? Então, significa terra entre rios. A localização atual é onde hoje é o Iraque, né? E vocês sabem muito bem que essa região está diretamente envolvida na chamada Guerra Civil na Síria, né? O território sírio também faz parte do que um dia foi a Mesopotâmia. Aquele território da Síria diz respeito a um povo específico, né? Ao povo assírio, daí o nome Síria. Esse povo era um povo guerreiro, era um povo que conquistava territórios através da arte da guerra, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, na capital Alepo, em várias outras partes da Síria, né? Nós sabemos que quando a guerra estava em seu auge, nos anos de 2015 a 2017, 2018, né? Vai contar com a presença do Estado Islâmico, uma organização terrorista que, na verdade, destruiu boa parte do patrimônio cultural, do patrimônio histórico daquela região. Muita coisa da história da Mesopotâmia foi embora exatamente por conta da Guerra Civil da Síria. Né? Por que eles fizeram isso, professora? Porque eles têm uma forma de ver o mundo
onde eles acreditam que todas as divindades religiosas do passado, todas as crenças, são, na verdade, coisas que não devem mais ser lembradas. Por se tratar de crenças não digamos que erradas, né? Eles são islâmicos, vocês sabem que eles são monoteístas, acreditam em um único Deus. E, por conta disso, eles não vão respeitar as crenças antigas. O povo sírio, né, o povo da civilização assíria, dos povos assírios, eram politeístas, acreditavam em vários deuses, construíram muitos monumentos, né, muitas estátuas, muitos templos, e eles vão destruir todo esse patrimônio por acreditar que aquela memória é uma memória ruim, é uma memória ultrapassada, ou seja, eles não vão respeitar a diversidade religiosa que um dia existiu naquele território. Então, a memória histórica foi extremamente prejudicada com a Guerra Civil na Síria. Interessante que a ONU vai lançar uma nova categoria de crime. O crime de guerra, né, destruir patrimônio, é chamado de crime de guerra. Por quê? Porque todas as gerações tem direito à memória. Nós temos o direito à memória, é um direito humano, né? Nós temos o direito à memória porque é a memória que nos ajuda a entender o nosso presente a partir do passado, certo? Então, fazendo essas considerações iniciais, nós vamos estudar nessa próxima imagem que nós vamos ver, né, no próximo slide. Nós vamos estudar o primeiro povo que se fixou na região da Mesopotâmia. Eram os chamados sumerianos, os sumérios, certo? Vou repetir que a Mesopotâmia não é um país. A Mesopotâmia não tinha um único rei. Olha, isso é importante, certo? A Mesopotâmia é uma grande região formada por alguns territórios. Um desses territórios era a antiga Suméria, certo? Quem habitava a Suméria era chamado de sumério. O maior legado dos sumérios foi a primeira forma de representação escrita que nós conhecemos, a chamada escrita cuneiforme, uma escrita em forma de cunha. Por que será que eles decidiram criar esse código, né? Criar essa linguagem, aprimorar a escrita, criar a escrita, né? Exatamente por conta das necessidades comerciais e até religiosas, né? Registrar as questões religiosas e comerciais podem ser entendidas como o ponto principal da invenção da escrita. Então, as cidades sumerianas, elas eram desenvolvidas, elas eram organizadas, né? Através de núcleos familiares, é através dos sumérios que a escrita será inventada. Então, o maior legado, o principal legado dos sumérios é exatamente a invenção da escrita, certo? Professora, só os sumérios fizeram parte da realidade da Mesopotâmia? Não. Veja aí o próximo slide para a gente entender uma coisa. A Mesopotâmia, como não era um país, né, vai ser constituída por aquilo que nós chamamos de cidade-estado ou cidades-estados. O que é isso? Cada território da Mesopotâmia, cada cidade, digamos assim, né, era comandada de forma diferente. Não existia um poder único. Então, cada cidade-estado tinha a sua forma de governo, né? Cada cidade-estado tinha a sua economia, apesar de toda a economia ser baseada na agricultura. Claro, toda cidade-estado tinha coisas em comum, por exemplo, a religião. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, inclusive deuses com aspectos animistas, né? É o que nós chamamos de zoomorfismo, certo? E cada cidade-estado se comportava de uma maneira, tinha o seu ordenamento jurídico, tinha as suas leis, que até então, como nós vamos ver, costumava ser leis orais, né? Era a oralidade que, na verdade, constituía o poder jurídico. Depois isso mudou, como nós vamos daqui a pouco perceber, certo? Então, o que é que vocês vão entender por cidades-estados? Unidades políticas e jurídicas independentes. Cada território, cada cidade-estado tinha o seu próprio governante, suas próprias leis, suas próprias formas de ser, ok? Isso porque a Mesopotâmia não era um país, era um grande território formado por territórios menores. Um desses territórios, a Suméria, os povos sumerianos. Chegou um momento em que esses povos foram subjugados e foram formando, outros povos foram tomando o lugar dos sumerianos, né? Formando os impérios, como nós vamos ver daqui a pouco. Veja só o próximo slide para você compreender cada vez mais um pouco da história da Mesopotâmia. Como era que o povo da Mesopotâmia vivia? Como era a sociedade mesopotâmica? Era uma sociedade em forma de pirâmide. Vocês sabem que quando uma sociedade é constituída em forma de pirâmide, significa que existe pouca mobilidade social,
Né? Não diga assim, não existia nenhuma mobilidade. Não, na história não é bem assim. Só que essa mobilidade social era muito pouca. Como assim mobilidade social, professora? Mudar de posição. Hoje, na nossa sociedade, isso é muito possível. Né? Nós trabalhamos a partir da ideia de mérito, a partir da ideia. Por isso que a gente está estudando, né? Por isso que vocês estão aí de quarentena, não de férias ainda, né? Estão estudando. Nós não temos um contato físico, mas quem disse que para estar junto precisa estar perto fisicamente, né? Na verdade, nós estamos utilizando a tecnologia. Eu estou chegando na sua casa, né? Através da tecnologia. A nossa escola está chegando na sua casa através da tecnologia. E isso faz com que a nossa sociedade se caracterize de forma muito peculiar. Na nossa sociedade, há muito tempo que há uma mobilidade social maior, né? Desde a Idade Moderna, na verdade, a Revolução Industrial, a ascensão do capitalismo e tantas outras ideologias, que a mobilidade social ela é maior. A própria ideia de igualdade. Se eu sou igual a você, se eu nasci livre e igual, então eu tenho os mesmos direitos. Porém, nós não podemos esquecer que as oportunidades elas são diferentes para cada pessoa, para cada indivíduo, para cada grupo. Né? No caso da Mesopotâmia, preste atenção aí na pirâmide social, nós vamos ver que quem ocupava o topo da pirâmide, né, eram os sacerdotes. Certo, pessoal? Quem ocupava o topo da pirâmide, quem estava lá na parte inicial da pirâmide, né, os mais ricos, eram os sacerdotes, a nobreza, né, a aristocracia, os poderosos, aqueles que possuíam determinados bens, certo? Nós vamos ter também os militares. Por que os militares eram importantes, professora? Porque a arte da guerra estava muito presente naquelas sociedades, certo? Nós vamos ter os comerciantes. Lembre-se que o comércio vai passar a existir, né? Então, o comerciante é uma classe que está, assim, formando o topo da pirâmide, né? Mais abaixo, nós temos uma outra classe de trabalhadores, os artesãos. Aqueles que fabricavam utensílios para venda. Eram comerciantes? Mas eram o que fazia a matéria-prima. Os cestos, os vasos, né? E tantas outras coisas. Nós vamos ter os camponeses, que é quem trabalhava na terra, né, que fazia a agricultura existir. E, por último, os escravos. Preste atenção. Escravo não é esse conceito que a gente costuma definir. Não era necessariamente o negro que veio da África. Não, esse conceito é mais moderno. O escravo, nessa época, nós vamos trabalhar com a ideia de antiguidade. Quando eu falar em história antiga, em antiguidade, a escravidão antiga, vocês vão lembrar que escravidão, naquele momento, existiam por dois pressupostos. Primeiro, prisioneiro de guerra. Se eu queria conquistar o território do outro, eu fazia o outro de escravo. Né? Em segundo caso, e menos frequente, dívidas. Escravidão por dívidas. Em algumas regiões, como Roma, isso é bem mais marcante. Né? O indivíduo estava me devendo, eu escravizava ele até ele pagar a dívida e depois ele era livre. Mas a presença maior do escravo era através da guerra. Né? Eu contraía guerra com o povo inimigo e fazia daquele povo meus escravos, certo? Quando a gente for estudar a Grécia Antiga, nós vamos entender um pouco essa ideia de escravidão ligada a depender, a ideia de dependência, mas isso a gente deixa para um próximo momento, já juntinhos, né? Se Deus quiser. Então, vejam, essa é a pirâmide social da Mesopotâmia, é desigual, nós vamos ter pessoas com muitos privilégios e outros sem privilégio nenhum, né? Como é o caso dos escravos, estava ali só para trabalhar. Os próprios camponeses também trabalhavam apenas para sobreviver. Não juntavam, digamos que eles não possuíam nenhum tipo de poupança. Então, eles trabalhavam para comer, para subsistir, para sobreviver. Né? Diferente das outras classes sociais que vão ter aí direito a uma série de coisas, são amparados juridicamente por uma série de direitos que outras parcelas da população não possuíam. O que é que eu tenho que fixar com isso, professora? A ideia de desigualdade. Né? Percebam que quando a propriedade privada passa a existir, antes não existia propriedade privada, tudo era de todos. Mas isso era bom e ruim ao mesmo tempo. Era bom porque ninguém deixava de comer, de morar, né? Mas era ruim porque havia perigo. Porque o ser humano ele tem como algo ligado à sua própria essência, à sua personalidade, a ideia de querer o que é do outro, né? Eu tenho um lápis, alguém também precisa de um lápis. Então, se ele não tem, muitas vezes ele vai querer o que é meu e vai guerrear comigo para querer esse lápis, para ter esse lápis, para possuir esse pincel, certo? Então, é por isso que o Estado existe. Nós já conversamos sobre isso, para regular essas relações,
certo? Então, a ideia de propriedade privada ela é interessante, mas ela traz à tona também a ideia de desigualdade, porque nem todo mundo vai ter uma propriedade. E aqueles que não têm, vai depender de quem tem. Olha aí as relações começando a existir, né? Se eu não tenho, eu vou depender de quem tem. Então, quem tem vai mandar em mim. No caso do Brasil, vai mandar até no meu voto, né? Lembra vocês estudaram lá no 5º ano a chamada República dos Coronéis, República Oligárquica, e vocês percebem que aqueles que não tinham nada, que eram, na verdade, totalmente dependentes do coronel, eram obrigados a votar em quem o coronel queria. Né? E isso subsiste até hoje na nossa sociedade, certo? É uma das ideias, um dos males da propriedade privada é exatamente acelerar a desigualdade social. No nosso país nós temos muita desigualdade social e um fator que acelerou ainda mais, além da propriedade privada, foi a escravidão. A escravidão no Brasil acelerou muito a desigualdade social. Nós estamos enfrentando um problema terrível que é o combate ao coronavírus. E nós sabemos que as populações mais pobres, mais vulneráveis, são aquelas que estão fadadas a, infelizmente, talvez não sobreviver desse mal, né? Nosso sistema de saúde não pode atender a todos. E nas comunidades mais carentes é onde, na verdade, tem mais gente necessitando, certo? Então, a desigualdade social é um mal terrível, né? Inclusive uma crítica que se faz a esse mundo da informação, a esse mundo rico, a esse mundo globalizado que a gente vive hoje, mas que não conseguiu resolver o problema da desigualdade social, né? Pelo contrário, acelerou ainda mais essa desigualdade. Certo, pessoal? Então, essa sociedade mesopotâmica era uma sociedade desigual. Nem todos tinham os mesmos direitos, nem todos eram vistos da mesma maneira. Existiam aqueles que eram mais privilegiados, dentre eles os sacerdotes, os aristocratas, os militares, os escribas. Quem eram os escribas? Aqueles que sabiam registrar. No Egito, que a gente vai ver depois, isso vai ser mais forte ainda. Mas era um grupo social privilegiado. Veja só, hoje, para ter uma posição de destaque na sociedade que vivemos, saber escrever é um requisito. Na Idade Antiga, nesse período que a gente está falando, não era. Só sabia escrever quem era profissional da escrita, né? Existia um profissional para desenvolver a escrita. Era chamado de escriba e era bem visto na sociedade. Beleza, pessoal? Então, se eu já sei que a sociedade mesopotâmica era desigual, que o povo da Mesopotâmia vivia da agricultura, cultuava vários deuses, inventaram a escrita, como é o caso dos sumérios, né? Vamos continuar nossos estudos sobre a Mesopotâmia, focando em alguns detalhes a mais. Preste atenção aí no próximo slide, né? Vamos trabalhar aí após a sociedade. O próximo slide, para a gente poder perceber como a história da Mesopotâmia ela foi se modificando. Já disse que a Mesopotâmia não tinha um rei, não era um país, né? Vai chegar um período onde a Mesopotâmia vai ser constituída por impérios. Povos que vão dominar povos, certo? A partir de guerra, principalmente. Existiram vários. Os sumérios nós já vimos, não era um império, era uma civilização, uma região, certo? Nós vamos destacar um império importante. Existiram outros, os assírios, que nós já tratamos, os caldeus, mas vamos focar num povo chamado de babilônicos, ou amoritas, certo? O Império Babilônico. Percebam que tudo isso que nós estamos falando tem uma fonte histórica muito importante para nos ajudar. O Velho Testamento da Bíblia. Vocês já viram várias histórias que vai tratar exatamente desse povo que nós vamos falar, né? O cativeiro da Babilônia, Daniel na cova dos leões, né? Jonas engolido pelo peixe. Tudo isso, pessoal, foi feito exatamente no momento em que o povo hebreu estava escravo lá na Mesopotâmia, né? na região da Babilônia. Mas isso a gente fala depois, quando a gente for trabalhar os hebreus, certo? Os impérios. O que é um império? É um vasto território que anexa outro, né, que tem um poder forte, um poder central. Vai entrar em cena os reis, os imperadores, os pateses, como os mesopotâmicos chamavam. Vamos destacar o Império Babilônico. Por quê, professora? Porque dentro do Império Babilônico existia um governante chamado Hammurabi, o imperador Hammurabi. O que é que esse rapaz vai fazer de tão importante para se destacar assim? Então, Hammurabi ele vai criar um código de lei escrito, né? Professor, não existia leis antes dele? Aquilo que nós falamos no início da aula. As leis geralmente baseavam-se nos costumes dos povos. Eram transmitidas de geração em geração através da oralidade. Então, por que Hammurabi decidiu escrever essas leis, mandar cunhar essas leis, para que elas tivessem a ideia de duração, né? Para que elas pudessem ser vistas como regulamentos universais, servir de apoio, servir de base para outros códigos, certo? O código de Hammurabi, na verdade, pessoal, ele vai se basear num princípio chamado de princípio de Talião.
ou o princípio do olho por olho, dente por dente, né? Observando assim o princípio de Talião, a gente vai lembrar de que se um indivíduo roubou algo de alguém, vai ter alguma coisa sua também subtraída. Se o indivíduo matou alguém, vai ser morto. Dá uma ideia de igualdade jurídica. Só que não se trata disso. O Código de Hammurabi não garantiu igualdade jurídica, porque aqueles que eram mais ricos, olha a ideia da desigualdade social, eles tinham determinadas penalidades, né? E aqueles que eram mais pobres, que eram camponeses, escravos, eles tinham outras penalidades, muitas vezes mais severas. Certo? Então, esse Código de Hammurabi, ele não garantiu a, digamos que, igualdade jurídica ao indivíduo. Não era porque baseava-se nesse princípio de que para toda infração há uma pena, que todo mundo era tratado juridicamente do mesmo jeito. Vamos tirar um exemplo de hoje em dia? Será que a justiça, por mais que ela tenha uma representação de algo que garante a igualdade, o próprio símbolo da justiça é uma mulher de olhos vendados com a balança equilibrada nas mãos, mas será que a justiça, principalmente a justiça brasileira, que a gente está falando da nossa realidade, será que ela dá ao outro os mesmos direitos? Dá a todo mundo os mesmos direitos? Vamos pensar nisso, né? O Código de Hammurabi não garantiu a igualdade jurídica aos indivíduos, né? Vocês vão ler trechos do Código de Hammurabi no livro de vocês para resolver as atividades e vocês vão ver que existiam penalidades variantes para as mais diversas classes sociais. E, geralmente, as classes sociais mais pobres, né, os escravos, os camponeses, eles tinham penalidades bem mais severas em comparação às penalidades dos outros indivíduos. Claro que o Código de Hammurabi foi importante, foi um ordenamento jurídico, uma maneira de organizar a sociedade, típica de uma sociedade com a presença do Estado, né? Legou poder ao imperador, porque é o imperador que está mandando ordenar aquilo. Vamos trazer para o presente, vocês estão vendo aí todos os dias nos noticiários exatamente as ordenações que os governadores, os prefeitos, o presidente da República está dando ao povo, né, acerca da proteção ao coronavírus. Então, eles estão lá dizendo o que a gente tem que fazer e a gente só nos resta obedecer, porque vivemos em sociedade. Então, aquilo dá poder ao indivíduo, né? Quem está representando o povo tem uma certa autoridade, um certo poder para dizer aquilo que a sociedade tem que fazer. Claro que isso tem que ser de comum acordo, debatido, e tem que ser para o bem coletivo. Não pode ser só para o bem do governante, tem que ser para o bem coletivo. Então, Hammurabi ele vai desenvolver esse código, ele vai ganhar respeito, ele vai ganhar, digamos que, cada vez mais poder e vai deixar a sua marca. Né? Tem uma imagem aí das escritas, né? Da escrita do Código de Hammurabi, que está lá no museu, foi feito numa pedra, né? Foi cunhado numa pedra. E baseia-se exatamente nesse princípio do olho por olho, dente por dente. Percebam que até hoje o nosso código, né, de leis não se baseia mais nesse princípio, essa coisa de justiça com as próprias mãos. É bem combatido, né, nos dias de hoje. Mas a gente tira do Código de Hammurabi, por exemplo, a ideia de que para cada penalidade, uma infração. Né? Ou melhor, para cada infração, uma penalidade. Certo, pessoal? Então, a justiça tem esse papel, né? Punir aqueles que estão, na verdade, contrariando os princípios da vida em sociedade. Né? Colocando em risco a propriedade, a vida do indivíduo, que são coisas inalienáveis. Beleza, pessoal? Características gerais da Mesopotâmia. Era um povo extremamente ligado à prática da astrologia. Ou seja, eles baseavam-se nos astros, faziam previsões, montavam calendários, inclusive porque eram agrícolas, né? Povos agrícolas, vocês já devem ter visto isso também na geografia. E Juliano já deve ter falado para vocês que a agricultura em si, ela tem essa proximidade com os astros, né? Então, eles baseavam seus calendários a partir da posição dos astros. Inclusive, o nosso calendário, se você olhar agora para o calendário da sua casa, você vai ver que o calendário tem a lua, né? Desenhada, baseia-se nas fases da lua. É uma herança da Mesopotâmia, o calendário lunar, certo? Então, por que eles desenvolviam calendários? Exatamente para prever o tempo da colheita, o tempo da seca, né? Organizar melhor a sua vida produtiva. E eles observavam os astros porque eles acreditavam na influência dos astros na vida das pessoas. Professora quer dizer que foram os mesopotâmicos que inventaram essa ideia de horóscopo? Foram. Certo? A influência dos astros na vida das pessoas. Inclusive, a própria religião deles, né, o politeísmo mesopotâmico, baseava-se na força da astrologia.
Certo, pessoal? Os deuses da Mesopotâmia eram ligados às forças da natureza, às forças da astrologia. Eles também vão construir grandes templos e grandes observatórios astronômicos que nós vamos chamar de zigurates, né? Edifícios com uma torre lá no topo que permitia a observação astronal dos astros de forma mais evidente. Inclusive, vocês vão ver na Bíblia, né, uma passagem que vai descrever a chamada e a famosa Torre de Babel, né? Construções enormes que escravizou várias pessoas, que demandou vários anos, e os hebreus vão descrever aquilo como um castigo, porque era difícil trabalhar ali, era difícil entender a língua de quem trabalhava ali, porque a Mesopotâmia era um território vasto, com vários povos, várias línguas diferentes, né? E aquelas construções arquitetônicas muitas vezes eram feitas sem planejamento nenhum, por isso que muitas desmoronavam. Vocês vão ver que no Código de Hammurabi tem até uma cláusula que trata de um engenheiro que construiu uma obra e essa obra desmoronar, cair, matar alguém, ele vai ser punido. Por quê? Porque isso era muito comum, certo? Então os mesopotâmicos foram grandes construtores. Todo povo que foi grande construtor, né, vai legar coisas para a engenharia, para a arquitetura, para a matemática. Então, eles vão contribuir muito com esses conhecimentos, com a matemática, com a arquitetura, com a engenharia, né? E muito ligados às forças dos astros, às forças da natureza. Beleza, pessoal? Então, tá aí a nossa primeira grande civilização. Não esqueça de ler o capítulo do livro que trata disso, né? O capítulo 4. Resolver as atividades e também tem uma atividade bem especial lá na nossa sala virtual esperando por vocês. Um beijo e até a volta das nossas aulas, onde a gente vai poder se conhecer melhor, né? Dar um abraço bem grande nos amigos e nos confraternizarmos com ótimas notícias de que o nosso país, o nosso mundo vai voltar ao normal e que a gente vai vencer, sim, pelo conhecimento, pela fé, né? Por aquilo que a gente acredita, esse mal que é a Covid-19. Então, um beijo para vocês, bons estudos e até a volta.